Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Dejane e trago o manar dos céus, o que a gente precisa para nos alimentar, que é a palavra de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, de versículo 27, Deus quer falar contigo. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Para quê? Pregando aos outros, eu mesmo não venho de alguma maneira a ficar reprovado. Pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Esta é a palavra que o Senhor nos diz hoje. E o Senhor nos mostra que Paulo, ele submetia o seu corpo à vida que ele tinha aceitado. Ele sujeitava o seu corpo, ele dominava a vontade da sua carne para obedecer, para viver a palavra de Deus, para viver na plenitude da palavra de Deus. Queridos, ele nos diz claramente que ele tinha outras vontades. Ele nos mostra que ele tinha outras vontades. E se ele não lutasse contra ele mesmo, escuta só o que o nosso Deus vem nos falar. Se ele não lutasse contra ele mesmo, as vontades da carne o levaria para caminhos totalmente diferentes do que Deus escolheu para ele, do que Deus determinou para a vida de Paulo. E Paulo tinha certeza, a consciência de Cristo dentro dele. E ele sabia que a vida que ele vivia antes de ser chamado não agradava ao Deus vivo. Queridos, em Lucas 9, de versículo 23 a 26, diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quem fala isso é Jesus. E ele é bem claro para que eu e você venha a nos negar, a si mesmo. E se negar é negar nossas vontades. Negar as coisas aos outros é fácil. Mas você negar algo para você mesmo, indo contra toda a vontade da sua carne, dos seus desejos, não é fácil. Jesus não disse que seria fácil. Jesus não falou que seria fácil para cada um de nós. Nós somos um vaso de Deus e o nosso oleiro é o Senhor. O nosso Senhor, ele quer nos transformar em vasos lindos. Mas só que antes de aceitarmos a Jesus, vivíamos para o mundo. Vivíamos fazendo a vontade do mundo. E a vontade do mundo é a vontade do maligno, porque a palavra do Senhor nos diz que o mundo jaz do maligno. E quando nós fazemos a vontade do mundo na nossa carne, nós fazemos a vontade da carne, a nossa vontade, os desejos nossos, não são os desejos de Deus. Quando vivemos para o mundo. Então, nós servimos ao mundo, aquele a quem servirmos, nos usava como depósito de lixo. Todo tipo de coisas ruins ele jogava sobre nós, sobre as nossas vidas. Mas Jesus nos resgatou. Escuta o que Deus vem nos falar hoje. Jesus ainda é o mesmo. Ele tem o poder para resgatar vidas que estão jogadas no muturo. Assim como ele nos resgatou, ele quer resgatar vidas
que estão jogadas no monturo. E Ele usa a mim e a você para sermos espelhos hoje para as pessoas, pregar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Ele nos tirou do lixo, Ele nos levantou da lama, nos amou antes mesmo da gente conhecê-lo. Jesus nos libertou e ainda liberta as pessoas das garras de Satanás, da escravidão de Satanás. E tudo que Deus nos pede é obediência. Você não é mais preso sobre o jugo de Satanás. É o que Deus vem nos falar. Você não tem mais que obedecer às vontades do teu corpo, à vontade do mundo em você. A vontade da carne te conduz à morte. Deus não quer a morte para você, para a tua família. Deus não quer a morte. Ele fez planos e projetos de vida e vida eterna. Deus é bem claro quando nos diz: todas as almas são minhas, e a alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha. Aquela que pecar morrerá. Em Mateus 7:21, ele nos diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele nos pede obediência. Deus tem uma promessa de vida, uma promessa de ficar face a face, de nós ficarmos de face a face com Deus vivo. E Ele nos diz na sua palavra que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. A renúncia da carne em nós comprova o quanto nós nos entregamos a Jesus. Queridos, Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Escuta o que Paulo nos diz. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé. Nós somos de Cristo. Nós temos que viver a vontade de Deus e viver pela fé. Paulo estava falando: eu obedeço a Jesus, vivo a palavra. Sou o testemunho vivo do Deus vivo, para que quando eu pregar a palavra de Deus aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo tinha todo um cuidado com a própria vida. Ele vigiava. Ele sabia que existia laços do inimigo, que o inimigo conhecia as suas fraquezas. Então, essa palavra que Deus vem nos apresentar hoje, nós somos luz, exemplo para os outros, para as outras pessoas, para quem nós pregamos, e temos que ter esse cuidado. Então, fica na paz. Recebe essa palavra, compartilha, porque assim como Deus falou com você, tenho certeza que Ele irá falar com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.